Neemias, capítulo 3. Nós estamos dando continuidade às lições bíblicas sobre o livro de Neemias, para aprendermos sobre as perspectivas bíblicas do exercício de liderança, o exercício ministerial de Neemias, que tanto nos edifica neste livro, que já foi exposto aqui, a sua perspectiva histórica, depois a oração, a informação que ele recebeu, a forma com que ele angariou recursos para promover o seu exercício ministerial na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, tudo isso nós vimos e hoje nós vamos olhar o capítulo 3, que diz respeito ao início das obras de reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vamos observar tanto historicamente a narrativa, quanto nós vamos utilizar do texto de uma maneira metafórica para nossas vidas. Todos nós precisamos também de reconstrução, em um ou outro momento da nossa caminhada, em um ou outro momento da nossa experiência. De maneira que esse texto aqui, ele não somente vai falar daquilo que aconteceu historicamente, mas vai falar do arcabouço espiritual por trás de toda essa atuação de Neemias em Jerusalém, como também nós podemos usar metaforicamente para aplicar às nossas vidas uma espécie de reconstrução de relacionamentos, reconstrução social, reconstrução espiritual, reconstrução das nossas vidas. Portanto, essa lição de hoje vai falar muito a respeito dessa dinâmica de reedificação das muralhas. Eu peço, portanto, que antes de darmos início ao momento de abordagem do texto bíblico, você baixe a sua cabeça, por favor, feche seus olhos para fazermos uma oração. Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nada está oculto ao Senhor e nada foge ao teu domínio, que é completo, sempre eterno. O teu reino, ó Pai Celestial, é o reino eterno. E o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. E nós, ó Deus, nos alegramos por sermos chamados pelo teu Espírito Santo, tendo, ó Deus, em nossos corações a salvação em Cristo Jesus, aplicada pelo nosso Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. E, portanto, ó Deus, nossa gratidão, expressão ao Pai Celestial, de louvor, de adoração, nós queremos nos dedicar cada dia mais ao Senhor. Queremos dedicar nossas vidas, nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso caminhar, aonde nós estivermos e o que estivermos fazendo. E assim como o Senhor fez com Neemias, levantando um servo do Senhor para ser um instrumento de restauração, também queremos tanto ser restaurados quanto instrumentos de restauração na vida de muitos. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, que o Senhor, ó Pai Celestial, haja por meio de nós, neste mundo, ó Deus, na nossa família, no nosso trabalho, no lugar onde estudamos, onde nós estivermos, onde o Senhor colocar a planta dos nossos pés, sejamos nós esses agentes, ó Deus, de reconstrução, como foi Neemias ali em Jerusalém. Hoje nós não temos mais um lugar fixo, geográfico, um lugar, ó Deus, material para te adorar, porque adoramos em espírito e em verdade. Portanto, aonde estivermos, ali está, ó Deus, o reino de Deus. Aonde estivermos, nós seremos embaixadores do teu reino. Portanto, é lugar santo. E o Senhor estará atuando, ó Pai Celestial, com a tua majestade, com o teu cetro de justiça neste lugar, por meio dos teus súditos, servos do reino de Deus, que somos nós, a tua igreja, que tem por cabeça Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ó Deus, obrigado. Obrigado por essa realidade das coisas. Obrigado por essa satisfação de estarmos, ó Deus, unidos ao Senhor, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, a fim de sermos capacitados, dotacionados com os dons do Espírito Santo, ó Deus, para fazermos a obra do Senhor e glorificar o teu nome em todo o tempo. Em Cristo Jesus nós oramos, agradecidos, ó Deus, e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para nós recebermos, ó Deus, a lição hoje no livro de Neemias, capítulo 3, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler o capítulo todo, mas não de uma vez. Queremos ler algumas porções, alguns versículos, para fazer com que seja de maneira expositiva. Mas tenha em mente que aquilo que será abordado no seu tempo aqui considera todo o contexto do livro de Neemias, não apenas o capítulo 3, mas considerando todo o contexto de Neemias. Versículo 1. Então, o sumo sacerdote Eliacibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Muito bem. Este é o versículo 1. Nós estamos aí com a versão que eu estou utilizando e os versículos estarão expostos aí. Reconstrução. Este tema é um tema muito importante. Nós, vez por outra, precisamos de avaliar nossas vidas do ponto de vista
de sermos um edifício de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura metafórica de lavoura de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo, somos nós. Portanto, olhar para nossas vidas como um edifício não está além do que as Escrituras nos ensinam. Paulo, em Colossenses capítulo 2, ele vai falar que como nós recebemos Cristo Jesus, Senhor de nossas vidas, devemos também andar nele, viver nele e sermos edificados nele, ou seja, construir as nossas vidas nele. Portanto, todos os nossos atos, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, tudo isso são edificações que nós construímos para a glória de Deus. E vez por outra, nós construímos bem ou construímos mal. Construímos sobre firme fundamento ou construímos sobre um fundamento meio arenoso, meio instável. E ruínas podem surgir, trincas podem surgir. E eis a necessidade, então, de restauração, de reforma. Nós estamos no mês da reforma, hoje é dia 27 de outubro, há poucos dias nós estaremos celebrando o dia da reforma, dia 31 de outubro de 1517, onde Lutero, um monge agostiniano, teve a exposição das suas teses, confrontando o status quo daquele momento, daquela igreja, retornando às Escrituras. Nós precisamos fazer isso também, vez ou outra, em nossas vidas. Retornarmos às Escrituras, retornarmos o nosso olhar para a nossa casa espiritual, para ver se achamos portões queimados, muralhas destruídas, coisas que não estão bem edificadas, bem consolidadas, para nós fazermos a devida reforma, a devida reedificação, a devida reconstrução. E este capítulo 3 é o capítulo que começa, então, a proposta de reedificar os muros de Jerusalém. E quando nós percebemos aqui, pelo capítulo 3 especialmente, nós chegamos à conclusão que toda reforma, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela existencial, é uma reforma pessoal e coletiva. É uma reforma que envolve trabalho pessoal, individual e coletivo. Nós observamos aqui que Neemias foi um instrumento para ser enviado da Pérsia para Jerusalém, iniciando essa reconstrução, mas ele não a fez sozinho. Ele a fez levantando apoio, levantando recursos humanos para poder realizar essa grande obra. Assim somos nós. Se queremos que nossas vidas sejam reconstruídas, precisamos também nos posicionarmos individualmente, como Neemias fez, ao receber as notícias, chorou, sentou, lamentou, orou por 4 meses, pedindo a Deus oportunidade de reconstrução. Nós também temos o nosso momento de sentar, chorar, lamentar, colocar diante de Deus as nossas causas, solicitando reconstrução em nossas vidas. Mas depois ele se posicionou e procurou apoiadores a essa causa, porque a causa não é somente dele, é a causa de Deus. Quando nós estamos reconstruídos, reformados, restaurados, não é somente para nós, não é somente para o nosso bem-estar, mas é para a glória de Deus, porque se trata do reino de Deus. Se trata do povo que se chama pelo nome de Deus, que foi chamado para glorificar a Deus. Lembre-se ali, Henry, ó. Ali. Lembre-se de Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos enxertados nessa videira e vocês são cuidados, podados pelo nosso Pai, que é o agricultor, para que deem frutos. E nisso vocês glorificarão a Deus, em que deis muitos frutos. Portanto, quando nós estamos restaurados, frutificando, quando nós estamos restaurados, cumprindo a nossa função como edifícios de Deus, nós glorificamos a Deus. Eu lembrei aqui agora das minhas aulas de direito, que na Constituição fala que toda propriedade tem que ter a sua função social, não é assim? É onde alguns progressistas pegam essa parte da Constituição e usam indevidamente para tirar a propriedade de alguma pessoa, a propriedade privada de alguma pessoa, alegando que ela não está cumprindo a sua função social. Mas transportando isso para o reino de Deus, imagine você um edifício que não cumpre com a sua função social ou espiritual. Nós precisamos de restauração para nós cumprirmos a nossa função socioespiritual. Nós precisamos de restauração para que Deus seja glorificado. A nossa função é essa, glorificar a Deus. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para glorificar a Deus em todo o tempo. Então, nós precisamos cumprir com essa função para que Deus seja glorificado. E aqui, o primeiro ponto de restauração é um ponto de consagração. Então o sumo sacerdote Eliacibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas, o portão onde o sacrifício entrava para Jerusalém. Esse portão ficava diante de um pátio, de uma planície, melhor dizendo, onde chegavam
todos aqueles que peregrinavam para Jerusalém com as suas ofertas, com os seus sacrifícios. Então, era onde eles entravam com o seu sacrifício. E não adianta a gente entrar com o sacrifício se não for consagrado. Por isso, este texto aqui começa justamente com a reconstrução do portão das ovelhas. E eles o consagraram. E consagraram quem? Os sacerdotes. O sumo sacerdote Eliacibe junto com os seus irmãos, os sacerdotes, porque o ofício era esse, de consagração, de ministrar a palavra, de ministrar o coração daquelas pessoas que se chamavam pelo nome de Deus, de Yahvé. Eles, então, estavam encarregados de colocarem a palavra de Deus no coração dessas pessoas, e não somente a palavra de Deus, mas toda a liturgia do culto, onde o sacrifício seria apresentado, e assim eles fizeram. Vamos começar consagrando nossas vidas, vamos começar consagrando o local onde nós vamos apresentar o nosso sacrifício, vamos começar consagrando o caminho que nós vamos permear, adentrar para nos apresentarmos diante de Deus. Sem consagração não há restauração. O maior erro quando nós temos problema no casamento, o maior erro quando nós temos problema na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional, o maior erro é tentar a gente ajustar a nossa vida sem a devida consagração ao Senhor, sem a devida consagração ao Deus dos céus. Lembra que Neemias falava muito acerca de Deus, se referindo a Deus dos céus? Lembra disso? O Deus dos céus nos dará bom êxito nessa nossa tarefa. Então, não há como a gente começar uma restauração sem a devida consagração. E não somente isso, mas nós restaurarmos até mesmo o lugar onde nós podemos nos defender de futuros ataques, de futuros furtos, roubos. As torres do Sem, a torre de Hananel, essas torres elas estavam ali perto do portão das ovelhas para trazer proteção contra aqueles malfeitores que se aproveitavam daquele povo que estava indo piedosamente adorar o Senhor, levando o seu sacrifício, levando os seus recursos, levando as suas ofertas e de repente a roubar essas pessoas, saquear essas pessoas. Lembre-se, nós precisamos de consagração e nós precisamos de proteção. O Senhor é a nossa torre, o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e nós precisamos estar nele. Sempre nele. Eu gosto de um texto, vocês vão me ver falando muito deste texto de cor e salteado, porque ele mora no meu coração. E é um texto até difícil de ser encontrado, do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. E lá diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no tempo da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Portanto, para uma restauração, nós precisamos buscar a bondade de Deus, nos refugiar nessa fortaleza, porque ele conhece o nosso coração e passa a nos proteger. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção, é o guarda de Israel. E assim eles começaram, pelo portão das ovelhas, consagrando as suas vidas, consagrando este momento que eles estavam ali para fazer o seu sacrifício e a sua adoração a Deus, e também protegendo essa entrada, protegendo esse ato litúrgico de adoração. O texto segue, versículo 3, os filhos de Racená reconstruíram o portão dos peixes, colocaram vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e trancas. Tanta proteção espiritual no momento litúrgico de oferecermos os nossos sacrifícios e as nossas ofertas, quanto também a nossa proteção pessoal, a nossa proteção das nossas vidas, ferrolhos, trancas, vigas. Eu gosto deste texto aqui porque é o primeiro momento em que surgem esses elementos. Colocar as vigas, colocar as coisas no prumo, colocar as coisas ajeitadas, consertar. Existem inclinações que precisam ser consertadas, que precisam ser reerguidas e colocadas no prumo. São as vigas dos portões. Ninguém consegue pegar e funcionar uma porta adequadamente se ela não estiver no prumo, se ela não estiver no esquadro correto. Nós precisamos de vigas no esquadro correto, nós precisamos de vigas no prumo para que a porta abra e feche adequadamente. Senão, não dá. A gente sabe, aquelas portas mais frágeis, né, de armários, que tem nas suas dobradiças até os parafusinhos para você regular o esquadro dela, conhece? De vez em quando coloca muito peso e aí dá uma empenada e ela já começa a ficar torta, já não fecha adequadamente, monta uma em cima da outra. Agora imagine isso numa porta que fisicamente, ela vai separar o nosso interior do nosso exterior. Nós precisamos aprender a blindar o nosso coração. Precisamos colocar as coisas no prumo dentro de nós. Não dá para viver torto. Não dá. Não dá para viver inclinado ao pecado que dá para a morte, como disse o apóstolo Paulo. A gente precisa da inclinação para o Espírito, e na verdade essa inclinação para o Espírito é um equilíbrio diante de Deus, uma vida harmoniosa com a palavra dele e com a nossa prática. É uma vida equilibrada entre a obediência e a consciência do Evangelho.
colocar ferrolhos, travas e vigas no prumo, é nós vivermos harmoniosamente para que as coisas funcionem como deve ser. Vamos seguir o texto, versículo 4. Ao lado deles, quem fez os reparos ou quem reforçou aquela porta, aquela viga, a palavra que no hebraico, que está traduzido como reparos, significa quem fez forte essa porta, quem fez forte essa viga, quem fez forte esse ferrolho, quem fez forte essa tranca, quem reforçou isso aqui para ser inexpugnável, para ser impenetrável. Então, Deus nos chama para esse reforço, para nós fazermos isso com força e com dedicação. Aí tem o nome das pessoas: Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao lado deste, Messulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. A obra de restauração é uma obra da coletividade. A obra da restauração é uma obra de ajuda mútua. Não dá para você restaurar um casamento se os dois não estiverem cooperando, se os dois não estiverem agindo mutuamente na procura dessa restauração. Não dá para a gente restaurar os nossos filhos se eles também não cooperarem em muitas dessas ações. Não dá. Às vezes a gente precisa de uma intervenção, às vezes a gente precisa de algo que seja imposto, que seja não condicionado à sua vontade, seja de fato e verdade uma imposição, mas isso não é uma restauração, no rigor da palavra. A restauração envolve a coletividade, e envolve o aspecto volitivo dessa coletividade. E a Bíblia, ela é muito transparente em todos os aspectos. A Bíblia, ela não fica maquiando defeitos dos membros do seu povo de Deus. Ela não fica escondendo, jogando para debaixo do tapete as suas mazelas. Não. Dentre esse povo que foi chamado à coletividade, dentre esse povo que Neemias, lembra lá no capítulo 2? Olha lá no capítulo 2. Se você tiver com sua Bíblia, no versículo 17, Tony. Então eu lhes disse, Neemias falando para todo o povo: vocês estão vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Mas nem todos. Porque aí, chegamos aqui no versículo 6 do capítulo 3, percebemos que alguns não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Os nobres. Qual é a razão disso? Depois nós vamos dar uma olhada. Em grande parte, havia uma conspiração em todo o tempo da reconstrução. Quando nós chegarmos no capítulo 4, nós vamos ver a questão da oposição, da conspiração, da resistência que nós temos na reconstrução de nossas vidas, como Neemias teve na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Hoje nós não vamos abordar isso, mas saiba que desde esse momento aqui, Neemias já estava lidando com muita oposição, já estava lidando com muita resistência, muita conspiração. Só um texto para você entender como que Neemias já estava desse jeito. Lá, vamos avançar um pouquinho, lá no capítulo 6. Lá no capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, ou seja, sabe aqueles portões que estavam sendo reconstruídos? Então ele já tinha reparado grande parte da muralha, ok? Então veja o anacronismo aqui da narrativa. Ele está falando de uma coisa que estava acontecendo agora lá, naquele tempo que nós estamos lendo no capítulo 3. Muito bem, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Aí ele respondeu: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Aí vem a acusação de Sambalá, vem a difamação de Sambalá. Ele disse assim: entre os gentios, versículo 6, nela, que ele escreveu uma carta, versículo 6 está escrito assim: entre os gentios se ouviu de Gesem, também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, sempre a fofoca no meio, né, gente? Sempre a fofoca no meio. Também se diz,
Ele não fala assim, olha, fulano está dizendo, ciclano está dizendo, a não ser Gesem que ele está dizendo ali. Aliás, Gesem anda falando e ouviu também, mas ele não fala, não dá nome às bocas maldosas. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. O rei que tinha mandado Neemias, o rei que tinha ouvido todo o processo do próprio Neemias, que tinha ajustado o tempo com Neemias. Então, preste atenção, veja como a difamação, como uma narrativa perniciosa, ela é maligna para tentar nos desmotivar em relação à reconstrução das nossas vidas. Aí Neemias disse assim, mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo, tem que se posicionar. E o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É a oração de Neemias. Depois nós vamos ver as orações de Neemias no decorrer do livro dele. Nós vamos ver que são várias orações e para cada uma circunstância diferente. Daí ele foi na casa de um sacerdote, de um profeta, Semaías. E ele ficou com uma proposta muito interessante. Vamos à casa de Deus. Sabe aquelas pessoas que aparentam piedade, que aparentam querer servir a Deus, que aparentam fazer a vontade de Deus, mas que na verdade está conspirando contra você? Era Semaías. Semaías era assim. Vamos lá para a casa de Deus, e lá você se tranca lá e será protegido, ninguém vai fazer mal para você, ninguém vai matar você. Aí eu gosto muito da resposta de Neemias, embora nós estejamos apenas no capítulo 3, mas a gente avançando, a gente entende o que aconteceu lá atrás. Quando ele recebe essa proposta, aí Neemias responde para ele assim, versículo 11 do capítulo 6. Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, não tinha enviado Semaías, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. É de lascar o cano, irmãos. Desculpa a expressão. Porque eu vivi isso na pele. Não, vai ser tranquilo. Não, é o amor de Deus sobre a sua vida, Marcelo. Não, é o Senhor que está fazendo essa obra. Vamos lá. E, na verdade, havia uma conspiração, um suborno que estava em curso contra a minha própria vida. E não somente contra o meu ministério, eu estou falando contra a minha própria vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando nós estamos restaurando nossas vidas, precisamos buscar a Deus. Presta atenção, deixa a criança, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Deixa aí, presta atenção aqui. Porque quando nós estamos fazendo isso, pessoas aderem à nossa causa, pessoas não aderem à nossa causa. E aquelas que não aderem, nós precisamos buscar o discernimento, se elas estão ou não em uma conspiração contra nossas vidas, assim como aqueles nobres de Tecoa. Lá no capítulo 5 falaram, os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Há uma discussão neste texto aqui, querendo saber que senhor é esse. É o seu governador, governador de Tecoa? Quem era o governador de Tecoa? Onde vinham os tecoitas? Tobias. Ele já não estava mesmo apoiando Neemias, pelo contrário, ele era oposição. Então esse senhor não pode ser Tobias. Então quem pode ser? Neemias, que era o governador de todo Judá. Então eles não estavam se sujeitando à sua liderança, rebeldia, ou pior, não estavam se sujeitando ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Deus. Pior, rebeldia maior ainda. Então, veja que esses nobres não tinham nada de nobres, eram corruptos, subornáveis, rebeldes, que militavam contra a reconstrução. Observe na dinâmica da sua reconstrução de vida. Observe naquilo que você quer reconstruir. Quem são as pessoas que apoiam e quem são as pessoas que querem minar a sua vida, em vez de ajudar. Vamos seguir o texto. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e trancas. Embora a primeira vez tenha sido lá atrás, nós vamos ver que essa dinâmica de proteção, de blindagem, de segurança, sempre ocorre a cada etapa da reparação, a cada etapa da reconstrução de nossas vidas, como foi também nas muralhas de Jerusalém. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Notita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem os fez reparo foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Nós precisamos de multiplicidade de talentos na reconstrução das nossas vidas, tal como foi na reconstrução de Jerusalém. Ourives, perfumista, lá atrás, no final
Nós vamos observar no último versículo do capítulo 3, que além disso também tinha os mercadores, pessoas que têm um olhar específico sobre aquilo que está fazendo. Porque às vezes, veja bem, um casamento está sendo destruído por falta de habilidade em lidar com as economias do lar. Pense nesse cenário. As pessoas não sabem estabelecer a prioridade, as pessoas não sabem lidar bem com o espírito consumista, que nós somos, de maneira avassaladora, expostos todos os dias. As pessoas não sabem lidar bem com a sua própria necessidade e condições de gerir o seu dinheiro e acaba tendo conflito entre o casal. Alguma vez isso pode acontecer no decorrer do casamento. Ou em um ou outro lar pode estar mais vulnerável a isso. Não adianta esse casal ficar tentando restauração sem uma orientação de um especialista. Sem sentar alguém que vai orientá-los, seja com uma planilha, coisa chata, preencher planilha, é chato demais, mas às vezes é necessário. Sem a orientação de um psicólogo para saber lidar com as suas pulsões que cedem ao consumismo. Sem a orientação pastoral ou então da igreja como um todo, para lidar com a visão espiritual, que muitas vezes é o maligno que está roubando a vida dessa pessoa. Ou por causa de uma infidelidade nos dízimos e ofertas, ou por causa de uma disposição perniciosa, atraída pelo inimigo, para fazer com que os seus recursos financeiros sejam como água escorrendo pelas mãos. Observe que na restauração a gente precisa recorrer à visão de especialistas para nos ajudar. Neemias não deixou isso de fora. Olha, existem coisas aqui que são revestidas de ouro, nós precisamos de ourive, porque ele vai saber lidar com o ouro. Nós precisamos aqui de pessoas que vão lidar com o óleo da unção. Nós vamos precisar com o incensário para nós restaurarmos o culto ao Senhor. E isso é arte do perfumista. Ele é que conhece as ervas, ele é que sabe identificar uma mirra, ele é que sabe identificar um aloés, ele é que sabe identificar um cinamomo. Portanto, nós precisamos da experiência, da habilidade desse perfumista para promovermos aqui a fabricação de incenso, de óleo da unção. Perceberam? Nós precisamos de pessoas com múltiplas habilidades para reconstruir nossas vidas. Não descarte pessoas assim. Não descarte pessoas que têm um olhar diferente, uma experiência diferente da sua. É assim que nós aprendemos que a reconstrução deve ser feita. Ao lado destes, trabalhou Refaía, versículo 9, filho de U, governador de metade do distrito de Jerusalém. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Se de um lado, no versículo 5, os nobres tecoitas não quiseram trabalhar. Do outro lado, o governador da metade de Jerusalém, da metade ali, falou, estou dentro, estou firme, estamos juntos, estou contigo e não abro, vamos trabalhar. O discurso influencia, mas o exemplo arrasta uma multidão. Quando um cara desse, governador da metade de Jerusalém, se posiciona para reconstruir as muralhas junto com todo o povo, é porque ele dá o seu exemplo de servo do Senhor. Eu estou com um colega meu passando por uma situação. Teve uma indisposição. E a indisposição veio justamente de pessoas que não faziam nada na igreja. Aqueles tecoitas nobres que não aderiram à causa, eles estavam conspirando. E a gente precisa tomar cuidado, porque pessoas assim, elas podem fermentar o povo, elas podem também roubar o coração, a disposição dos outros. Foi o que aconteceu lá com esse meu amigo. Pessoas que não aderiram à causa da igreja, que não aderiram à obra da igreja, o projeto da igreja, que não aderiram à causa espiritual ali, que ele estava levantando ali, de repente começaram a minar, e o ministério que estava sendo exercido com tanta graça de Deus, de repente foi minado por alguns poucos que não aderiram à causa. Mas quando um pega e fala, estou junto, e junto comigo vem o povo sobre o qual eu tenho uma influência, aí a obra prospera. É difícil, por exemplo, às vezes eu dou muita ilustração sobre casamento, mas você jovem, que não é casado, você que está aqui solteiro, faça a devida transposição para a sua vida, seja na área afetiva, seja na área dos estudos, seja na área pessoal, faça a devida transposição. É porque às vezes a gente usa uma analogia por ela ser mais próxima da gente e a gente conseguir explanar com maior facilidade. Mas, por exemplo, você pega um casamento que está passando por uma dificuldade e de repente tem uma pessoa
com autoridade sobre aquele casamento ali, sobre aquele casal ali. Não autoridade para pegar e meter a colher no casamento, para interferir nas coisas dele, mas para tratar com uma disposição de coração, de mente, de afeição entre eles, para poder restaurar o seu casamento. Exemplo, um casal jovem e a mãe ou o pai interferindo nessa questão, não aderindo à causa da restauração. Acaba com o casamento, irmãos. Acaba. Eles não vão conseguir. Pessoas que, às vezes, se amam, que estão em busca de restauração, mas encontram em sogros ou sogras, de um ou do outro lado, uma interferência que causa desmotivação no coração para a restauração do seu próprio casamento. Pessoas já destruíram seus casamentos por causa dessa interferência. Por quê? Porque o governador, uma pessoa de autoridade, uma pessoa líder, uma pessoa de influência, não aderiu àquela causa. Aqui nós vemos a importância de nós percebermos que pessoas, mesmo investidas de autoridade, ela precisa dar o seu exemplo para reformar, para restaurar, para trazer uma renovação à vida, seja ela existencial ou as muralhas de Jerusalém, como nós vimos aqui. Ao seu lado, versículo 10, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Eu gosto aqui dessa frase também, em frente à sua casa. A dinâmica de restauração em Jerusalém era que as famílias restaurassem o maior espectro possível de espaço das muralhas em frente aos seus lares. Isso traz uma verdade muito grande para nós. Primeiro, uma facilidade, é verdade. Nós fazemos aquilo que está mais próximo de nós. Mas também uma questão espiritual. Eu restaurando a cidade, as muralhas de Jerusalém, eu estarei restaurando também aquilo que está me protegendo. A minha casa. Eu estarei trabalhando com toda a minha casa, com meus filhos, com minhas filhas, com esposa. Eu estarei envolvido com toda a minha família nessa restauração. Essa dinâmica de envolvimento e essa dinâmica de fazer o seguinte: trabalhar no reino de Deus traz benefícios para o meu lar. Lembra de Jesus? No Sermão da Montanha, dizendo: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Que as outras coisas serão acrescentadas. Tem gente que, quando passa por dificuldades e quer restaurar a sua vida, quer sair da igreja. Porque acha que é a igreja que está prejudicando. Quer largar a obra de Deus. Quer se afastar de Deus. Fica decepcionado com algumas coisas, fica decepcionado com Deus e deixa de edificar o reino de Deus, aqui tipificado aqui pelas muralhas de Jerusalém, na sua própria casa, no seu próprio coração, no seu próprio lar, nas suas próprias afeições. Precisamos entender que restaurar a nossa vida, restaurar o reino de Deus, estar trabalhando na casa do Senhor, é o mesmo que estar também trabalhando em nossa própria casa, em favor da nossa própria casa. Lar e reino de Deus são as coisas que Deus quer restaurar em nossas vidas. Daí continua, versículo 11, Malquias, filho de Arim, Assub, filho de Pat-Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. E a torre dos fornos, a provisão, o lugar onde se fazia o pão, o lugar onde se assava o pão e a oferta de manjares, que eram por meio de bolos oferecidos ao Senhor. Essa analogia, essa metáfora diz respeito à restauração daquilo que traz a subsistência para o nosso lar, a nossa provisão, o trabalho de nossas mãos. Eu me lembro de uma ocasião, assim que o Pedro nasceu, portanto tem 20 e tantos anos, 24 anos, 23 anos. E o Pedro nasceu em uma situação muito, muito complicada na minha vida. Muito complicada. Eu estava me dedicando muito ao seminário, eu estudava no seminário à noite, mas precisava de muita dedicação também durante o dia. Eu fiquei desempregado por um tempo, e justamente na época que o Pedro nasceu. O dia que ele nasceu, a Sheila ficou, acho que um dia no hospital, e depois foi para casa. Quando ela chegou em casa, que a gente foi dormir, tinha a minha mãe que estava lá nos ajudando nesse primeiro momento, a mãe da Sheila também estava lá nos ajudando nesse primeiro momento, mas eu tive uma crise nervosa. Eu fui dormir e comecei a tremer. Eu tremia tanto em cima da cama que parecia que eu estava levitando. Sabe quando uma coisa está vibrando assim e que parece não estar mais sobre aquele móvel, como se estivesse levitando? Era eu em cima do colchão, de tanto que eu estava tremendo, uma crise nervosa. Porque o Pedro nasceu, eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, tinha aluguel para pagar e um filho agora para sustentar. Como que eu ia fazer? Aí, minha mãe enfermeira, entrou com um remédio sossega-leão,
me deu lá, fui dormir lá, eu acordei, era no outro dia já quase anoitecendo. Quando eu fiquei acordado, eu fiz uma oração. Eu contei isso aqui para vocês recentemente. Eu fiz uma oração. Senhor, eu não tenho nada além do Senhor. Eu não tenho a quem recorrer se não for o Senhor. Eu só te peço uma coisa, me dê saúde para eu trabalhar e não ficar prostrado. Eu não quero ficar aqui nessa cama. Eu quero me erguer e eu quero trabalhar para trazer o sustento de casa. Irmãos, foram muitos anos, que nem resfriado eu pegava. Nem resfriado eu pegava. Fui pegar depois outras coisas lá, mas nem resfriado eu pegava. O Senhor me levantou. Eu comecei a trabalhar de maneira autônoma, indo nas lojas de uns amigos meus, fazendo serviço, pegando comissão, fazendo meieira ali. Comecei a distribuir currículos, comecei a distribuir informações que eu estava disponível. Eu era um bom profissional. Naquela época, eu era um profissional que estava bem acima da média do mercado. Então, em alguns meses depois, eu consegui um emprego bom. Depois, eu consegui trabalhar no Senai novamente para poder dar mais algumas aulas no Senai e trazer a provisão para casa. E o Senhor foi me sustentando dia após dia. Só para você ter uma ideia, considere aí hoje um carro de aproximadamente aí, 25 mil reais a 30 mil reais. Mais ou menos isso, um carro de 25 mil reais a 30 mil reais. E aí chegou uma pessoa na porta do meu emprego e falou assim, eu preciso vender esse carro e eu quero vender para você. Eu falei, então tá fácil, porque eu preciso comprar um carro e eu quero comprar esse carro de você. Só que eu não tinha um centavo. Irmãos, naquela época, que não é tão diferente de hoje, eu comprei aquele carro por 400 reais. 400 reais. Como assim, pastor? Ele tinha dívida, lógico. Fiquei de pagar as dívidas. Ele me passou a procuração e eu paguei depois essas dívidas. Mas eu precisava de um carro naquela época. Hoje seria mais ou menos assim, dispor de uns R$ 1.000, R$ 1.500. Eu lembro que era quase o meu salário. Então, era dispor de uns R$ 1.000, R$ 1.500 para comprar um carro e ter condições de levar o meu filho, se fosse necessário, para um hospital. Sabe? Restaurar o portão do forno. Restaurar a torre dos fornos, como diz aqui no versículo 11. A gente precisa orar a Deus e pedir para Ele nos dar condições de restaurarmos aquilo que nos dá alimento, aquilo que nos dá provisão para o nosso lar. E Deus dá, e Deus promove, Deus restaura, Deus levanta, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas extraordinárias. Outro dia eu vou dar continuidade a um testemunho dessa época, para vocês saberem tantas coisas extraordinárias que o Senhor fez. Ao lado dele, versículo 12, quem fez o reparo foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém. Ele e suas filhas. Lembra de um governador de uma metade de Jerusalém, agora o outro governador. Ambos estavam unidos na mesma causa, direita e esquerda. Estou brincando, não é política assim. Mas o fato é que ambos os governadores estavam unidos numa causa justa, numa causa de verdadeiramente fazer a obra de Deus. Voltando àquela analogia aqui do casamento, imagine você, o sogro dos dois, a sogra dos dois, ou seja, os sogros dos dois lados estão empenhados na restauração deste casamento. Eu falo isso muitas vezes, queridos, porque eu já vi casamento destruído por causa dos sogros. Que triste, que triste. Mães ou pais interferindo tanto, que destruíram e ficaram depois os apaixonados com o coração partido. Alguns conseguiram superar, outros não. Ficaram amargurados por muito tempo. Por quê? Porque não teve apoio daqueles que exerciam autoridade sobre suas vidas pessoais, sobre seus corações. Nós precisamos saber lidar com isso. Mas além desse ponto interessante, eu quero trazer também esse outro aqui que termina a frase do versículo 12. Ele e suas filhas. Nós estamos numa sociedade patriarcal aqui, irmãos. Nós estamos numa sociedade aqui que depois, lá para frente, nos capítulos posteriores, nós vamos ver Neemias fazendo uma espécie de censo, ou seja, listando as famílias que foram para Jerusalém, e ele chega ao número de 40 e poucos mil pessoas, e você vai ver que isso tudo é listado, tendo por cabeça a pessoa masculina daquela casa, o homem, o patriarca. Então, da casa de fulano, tantos, da casa de ciclano, tantos, da família de tantos, e assim vai nomeando e numerando pela cabeça do homem. Era uma sociedade patriarcal, nós sabemos disso. Mas aí, quando a gente menos espera, a gente vê flashes na Bíblia de que Deus não é nada machista,
de que o Evangelho não é nada machista. Nem o Antigo Testamento é machista. Porque a relação patriarcal na narrativa bíblica do Antigo Testamento era para cumprir um objetivo no plano da redenção e não para oprimir as mulheres. Porque nós temos no meio dessa narrativa flechas como esse aqui, mulheres que estavam trabalhando, elas eram para ser donas de casa, elas eram para ser perfumistas, elas eram para ser pessoas que lidavam com a comida, elas podiam estar fazendo a comida lá na casa dos pais para poder alimentar não somente a família, mas como servos daquela família, mas não, o pai, governador, certamente ele tinha muitos servos, muitos, para evitar que suas filhas estivessem ali na reconstrução, trabalho de pedreiro, trabalho brabo. Ah, não, porque mulher tem na sua condição natural, na sua própria formação fisiobiológica, ela tem uma certa forma de trabalhar e uma certa função para exercer na sociedade. O homem, por ser na sua condição física e biológica, ele tem que exercer outras funções, nada disso. Isso aí são os argumentos de complementaristas e de pessoas misóginas, que deixam de atribuir à mulher um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com igual dignidade ao ser humano e que pode fazer qualquer coisa que o Senhor oportunizar para ela. Então, queridos, eu vejo que, mesmo no Antigo Testamento, uma comunidade patriarcal, nós percebemos Deus agindo em favor das mulheres e colocando essas mulheres em lugares de destaque, onde muitos homens são omissos. Os nobres tecoitas não, mas as mulheres foram lá e trabalharam. Percebe a diferença? Daquilo que é se colocar nas mãos de Deus para fazer a sua obra. E aí a gente segue, queridos. Eu quero finalizar aqui de uma maneira mais rápida para abarcar todo o capítulo 3, então preste atenção em alguns versículos apenas. Olha só, no final do versículo 13 e o início do versículo 14, nós temos aqueles que consertaram o portão do monturo, repararam este portão, eles reconstruíram o portão do monturo. Monturo a gente sabe que é lixo, é lugar de descarte. Isso me traz o seguinte, nós precisamos também saber o que nós vamos descartar em nossas vidas. Presta atenção, porque não há como a gente corrigir rotas fazendo sempre a mesma coisa. Se nós estamos numa rota errada, eu lembro uma vez que eu fui para um casamento do meu primo lá em Goiânia, e mesmo colocando um endereço no GPS, o GPS me encaminhava por uma rota. Quando eu chegava no ponto específico, eu não conseguia seguir aquela rota, eu tinha que fazer um desvio. Quando eu fazia o desvio, saía o endereço, ele fazia eu dar a volta, pegar a mesma rota e chegar no ponto específico que eu não conseguia mais avançar. Então eu pegava o desvio, e eu fiz isso 4 vezes, eu falei, não é possível uma coisa dessa. O GPS está me deixando doido aqui, eu estou andando em círculos aqui nessa cidade aqui. E o pior de tudo, a igreja era do lado do McDonald's, quer um ponto de referência melhor? Você olha para cima, aquele M daquele tamanho, e eu olhava, o M está ali, o GPS está mandando eu ir para lá, só que eu não consigo chegar no destino. Não consigo. Aí eu parei, perguntei para um, ele falou assim, é ali, ó, você vai pegar aquela rua ali e fica logo depois. Tá bom, era a rota que o GPS estava me levando. Fiz de novo, umas 4 ou 5 vezes. Aí eu parei de novo, perguntei para outra pessoa. Aí ele falou, ó, é ali naquela rua. Eu falei, rapaz, eu já passei por aquela rua ali. Ele, pois é, lá tem uma placa, escrita assim, desvio. Eu falei, exatamente. Pois é, não desvie. Ignore essa placa, passe em cima da calçada, porque a igreja está logo atrás. A gente precisa saber descartar certos comportamentos para a gente chegar no lugar pretendido. A gente precisa saber descartar os comportamentos que sempre nos levam a dar voltas e mais voltas e mais voltas e nunca uma reconstrução em nossas vidas. Aprenda a descartar. Repare a porta dos monturos em sua vida, em nossas vidas. Depois, porta da fonte, o portão da fonte, versículo 15, foi reparado. E eu gosto deste texto aqui porque é a única referência em que se faz a uma cobertura. Ele reconstruiu o portão da fonte e fez o quê? Uma cobertura. Na outra reconstrução não tem essa referência de fazer uma cobertura. E isso me chama a atenção de usar como metáfora de nós sabermos guardar, cobrir o lugar que é a fonte das nossas aspirações. É a fonte da nossa motivação. Aqui é o portão da fonte, é o portão onde jorrava água límpida. E a gente precisa manter a integridade dessa fonte, a gente precisa manter a limpidez dessa fonte, a gente precisa blindar essa fonte para que ela não seja corrompida, a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa cobrir o nosso coração, que é dele que procede as fontes de vida.
Depois, avançando, como eu disse, eu quero cobrir todo o texto. Eu já estou terminando já, gente. Eu queria terminar um pouco mais cedo, mas todo o desígnio será entregue. Olha só, no versículo 16, finalzinho, a casa dos heróis, que foi restaurada. Até o tanque e até a casa dos heróis. Quais são as referências que nós temos colocado em nossas vidas? Quais são os heróis que têm nos incentivado a permanecer? Quais são os homens de referência, as mulheres de referência? Quais são as pessoas? Muitas vezes, pessoas, elas andam num caminho de destruição. Por quê? Porque o seu herói, a sua heroína, as pessoas de referência, elas não têm o mesmo perfil que a Bíblia nos ensina para, de fato, de verdade, andarmos pela fé. Então, quais são as referências que você tem na hora de reconstruir a sua vida, na hora de reformar a sua existência? Depois, mais para frente um pouquinho, no capítulo 19, no versículo 19, a casa das armas. Sabe que arma? Ela serve para defesa e ela serve para ataque. A arma serve para defesa e serve para ataque. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa que estava sofrendo um ataque espiritual. E eu perguntei para ela, como que você está fazendo sua oração? Não, eu estou fazendo a minha oração, dizendo que eu creio em Deus, que a minha fé está firmada em Jesus Cristo, que eu sou filha do Altíssimo e que eu não preciso temer nada, porque a palavra de Deus me garante segurança. Eu falei, você está meio certa. Não está totalmente. Porque além de você se defender desse jeito, você precisa aprender a atacar também espiritualmente. A Bíblia fala que nós vivemos uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne ou sangue, é principados e potestades. E eles precisam receber uma palavra de ordem, de confrontação. Então você precisa aprender a atacar também. Tomar a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sapatilha da preparação dos evangelhos, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo. Então, com a palavra de Deus, a gente pega e mostra que nós não somente somos os filhos de Deus, mas que o Senhor dos exércitos está conosco para nos dar vitória. Foi assim que Davi fez. Olhou para Golias, está lá todo o exército de Israel intimidado, Saul, um homem forte, um homem bonito, o rei de Israel, atemorizado por Golias. Então ele se agigantava cada vez mais, não apenas estruturalmente, mas até moralmente em cima do exército de Israel. Chega Davi lá, desse tamanhozinho aqui assim, magrinho, e fala, você está afrontando o Senhor dos exércitos, ele vai me dar vitória sobre a sua vida. Se posicione, se posicione. Em Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5. Me ocorreu esse texto aqui agora, eu quero compartilhar com vocês. Juízes capítulo 5. Se posicione. Levante-se e se posicione. Olha aqui, Juízes capítulo 5. A partir do versículo 5. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Até que eu me levantei e me posicionei. É assim que a gente faz numa guerra. É assim quando as coisas estão se desviando para caminhos tortuosos. A gente se levanta e se posiciona. É preciso restaurar a casa das armas. Armas espirituais. Oração. Uma palavra de confronto no reino espiritual. É assim que nós fazemos a restauração em nossas vidas. Para terminar, já caminhando para o término, queridos. Precisamos de Uzai reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Aqui não fala qual é o portão em si, fala aqui desse pátio, mas na frente dele tinha um portão chamado Portão de Efraim, ou também Portão da Prisão. Portão de Efraim e Portão da Prisão. De Efraim, por causa do seu caráter bélico, seu caráter de guerra, seu caráter de luta. E colocar em prisão, saber prender, saber disciplinar aquilo que nos faz mal. Era o pátio superior, o pátio que estava na frente do Palácio Real Superior, e que ali tinha um pátio da prisão, onde o rei, ele via e vistoriava tudo aquilo que precisava manter-se em disciplina, ou seja, preso, ou aquilo que já tinha sido restaurado e podia ser liberto. A gente precisa fazer uma autoanálise, a gente precisa investigar o nosso pátio para saber aquilo que vai manter em disciplina e aquilo que vai poder, eventualmente, receber um relaxamento da prisão. Um relaxamento porque
foi corrigido, porque foi disciplinado, foi consertado, foi reparado e agora fará parte das nossas vidas. Eu estou fazendo dieta junto com a Sheila. E num dado momento, a gente precisa colocar carboidrato sob prisão. A gente tem que colocar gordura confinada até os quintos dos infernos. Porque senão não adianta dieta. Eu imagino quem tem algum distúrbio com intolerância à lactose, a glúten ou outra substância qualquer. Se não aprisionar isso, você vai ter uma vida de sofrimento. Se você não souber lidar com aquilo dali para deixar bem guardadinho lá no quarto, que nunca mais vai ter liberdade, vai viver em sofrimento. Mas vamos transpor para uma terapia, onde aumentará a nossa resistência, onde eu chegarei no peso desejado, a Sheila, onde nós poderemos pegar e trazer algum relaxamento do carboidrato, um pãozinho de vez em quando, uma vez por ano. Vou na casa de um irmãozinho lá, eu estou aprendendo a tomar café sem açúcar, irmãos. Quem inventou essa história, eu vou te contar uma coisa, viu? Ele que merece ir para a prisão, mas tudo bem. Mas eu já estou aprendendo a tomar. Aí esses dias eu fui tomar um com açúcar lá e ele não foi bem ao meu paladar. Então, vamos supor que eu já esteja acostumado a me alimentar sem o açúcar e algum dia eu posso receber um relaxamento para comer um doce ou algo mais adocicado. Preste atenção. Restaurar o pátio da prisão. Sabermos aquilo que nós devemos manter encarcerado em nossas vidas e saber aquilo que nós podemos relaxar para a liberdade em nossas vidas. Nossas pulsões. Não dá. Tem gente que nunca, jamais vai conseguir a liberdade de lidar com situações picantes, porque vai cair na pornografia. Vai ter que manter sempre encarcerado. E quando eu digo isso, eu não estou falando de oprimir as pulsões, eu estou falando de você colocar coisas que vão deixar elas realmente trancadas pelo Altíssimo, trancadas pelo Espírito Santo. Então não dá para relaxar em certas coisas, mas sim manter preso. Eu quero terminar esse momento dizendo, olha, a metáfora de restauração no capítulo 3, que Neemias começou. A gente sabe que toda obra demorou apenas 52 dias. E toda obra, ela teve desafios. Desafios individuais, desafios coletivos, desafios daqueles que devem dar o exemplo, desafios daqueles que devem superar o status quo. Por exemplo, o patriarcado, naquele momento onde o Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, colocou as suas próprias filhas para trabalharem juntas com ele. O desafio de nós identificarmos aqueles que querem conspirar contra a restauração que nós estamos fazendo em nossas vidas. O desafio de nós nos angariarmos de múltiplas habilidades, de pessoas com habilidades para nos ajudar a superar certas coisas que nós somos vulneráveis ou mais fragilizados. O desafio de nós compreendermos que militar no reino de Deus é trazer benefícios para o nosso lar. Cada um fazia de frente à sua casa. Ou seja, ele estava trazendo benefício tanto para Jerusalém quanto para a sua casa. Nós, quando nós edificamos o reino de Deus, edificamos a nossa casa também. São desafios que compõem a dinâmica de nós reestruturarmos a nossa vida, de nós repararmos o nosso coração, de nós restaurarmos a dinâmica da nossa espiritualidade. E tudo isso nós achamos correspondência naquilo que Neemias fez em Jerusalém. A partir do capítulo 4, nós vamos ver outras dinâmicas nessa reestruturação, nessa reparação, nessa restauração dos muros de Jerusalém, dinâmicas espirituais, dinâmicas relacionais, dinâmicas sociais. Nós vamos observar como que Neemias teve habilidade dada pelo Espírito Santo para lidar com tudo isso. E isso também servirá como metáfora para nossas vidas em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.